que isso acontecia. E o Senhor me deu essa mensagem. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu vou repetir. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nos dias de hoje, nós vivemos grandes crises. Crise econômica, crise social, crise política, crise existencial. Não é? Muitas pessoas têm crise existencial, mas a pior delas é a crise espiritual. A crise econômica ou financeira tomou proporções mundiais. As economias estão interligadas, de modo que quando um ou alguns países entram em crise, praticamente todas as economias mundiais são afetadas em menor ou maior grau. Há teses e mais teses escritas sobre esses assuntos. E não se sabe ainda como vão alimentar a população do mundo que aumenta, cresce, envelhece, enquanto os recursos naturais diminuem. O número de excluídos ou marginalizados da sociedade aumenta a ponto de paralisarem os estados em determinados países. Estamos diante de uma crise política também, porque o Estado, que deveria ser o responsável pelo bem-estar social, muitas vezes ele não consegue, não cumpre o seu papel, por motivos diversos, que não vamos discutir aqui agora. A crise econômica, é política, é social, e o que vemos é uma inversão de valores. Vemos a corrupção graçando em vários países, em vários setores, a violência crescendo, tomando proporções espantosas em todo o mundo. Por causa desses e de outros fatores, o Estado, as autoridades constituídas, muitas vezes não conseguem mais desempenhar suas funções a contento. E não é só o Estado. As pessoas hoje em dia estão como que desencantadas com o Estado, com a política, e não é só isso. As saídas que as pessoas buscavam antes também não têm servido mais. Nem as filosofias, nem as religiões conseguem satisfazer as necessidades da alma humana. O mundo passa por uma fase de desencantamento e de uma maneira geral. Por isso nós temos visto tantos filmes catastróficos e fatalistas no cinema, que mostram o fim do mundo, mostram a invasão do mundo, mostram a destruição dos seres humanos, mostram, enfim, tudo que o homem construiu destruído ao longo dos séculos. E esses filmes têm aumentado cada vez mais. Essa falta de esperança leva as pessoas a muitas doenças da alma. Irmãos, nós temos que entender, nós vamos ao cinema como se fôssemos robôs. Nós temos que entender qual é a vertente de todos esses filmes que nós temos visto nos últimos anos, na última década. Nós temos que prestar atenção no que é que estão fabricando e por que é que está por trás disso tudo. Por trás disso tudo tem uma leitura que nós devemos aprender a ler. Por trás disso tudo existe algo que nós, como servos de Deus, temos que começar a observar. E essa falta de esperança que tem levado a muitas doenças da alma, doenças do espírito, e a maior de todas as crises, a crise espiritual. A crise espiritual tem arrastado homens e mulheres
a falta de esperança e a doença do século, que é chamada de depressão. A crença romântica em um mundo melhor se desfaz diante da dura realidade. A fome, o desemprego, a escassez, as doenças incuráveis, as epidemias, a violência, inclusive doméstica, as guerras e muitas outras coisas. As religiões, inclusive algumas igrejas cristãs, não vamos nos excluir, elas oferecem apenas um Deus de prosperidade financeira, um Deus de vida material farta, um Deus que pode comprar segurança para as nossas casas, um Deus que pode comprar saúde para nós através de um bom plano de saúde, que pode comprar educação em escolas pagas e renomadas, e tais atitudes levam as pessoas a colocarem o seu coração naquilo que elas possuem, ou naquilo que elas podem possuir. Mas Jesus ensina algo diferente nessa passagem que nós acabamos de ler. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não há nada de errado em ter. Muitos homens e mulheres da Bíblia foram homens ricos, mulheres ricas. Não há nada de errado com isso. Não há nada de errado em ter as coisas. As coisas é que não podem nos ter. As coisas nos pertencem e nós não podemos pertencer àquilo que nós temos. Não podemos inverter esses valores. O texto que lemos inicialmente, ele nos diz para não colocarmos os nossos corações naquilo que nós possuímos. Há duas coisas que todos os homens têm em comum. Não importa se ele é rico, pobre, preto, branco, se mora no norte, no sul, qual a língua que ele fala, não importa. Não importa quem somos, o que fazemos, onde moramos, que idioma nós falamos, todos nós temos um coração e um tesouro. Há algo que o nosso coração, ele diz, esse é o maior tesouro da minha vida. Esse é um bem que eu não posso perder. E eu não estou falando só de coisas, eu estou falando também de pessoas, não é? E Jesus vai mais longe e diz que onde encontramos um, nós também encontramos o outro. É isso que é interessante. Quando Jesus falava comigo sobre essa mensagem, eu fui redigindo, e o Senhor me dizia que, Mara, os dois estão no mesmo lugar. E aí vocês vão entender por que é que Jesus fez uma fala lá à frente. E a pergunta que eu faço hoje para cada um de nós, que foi a que Jesus me fez, e eu fiquei com vergonha da minha resposta, ele me perguntou: aonde está o teu coração? Qual é o teu tesouro? No dia de hoje, que você reflita, aonde está o seu coração? Onde está posto o seu coração? Qual é o maior tesouro da sua vida? Biblicamente, o coração não é apenas um órgão do corpo. Ele é a força motora, é a força motivadora das nossas vidas. E esse coração está entregue a alguma coisa ou a alguém. O coração determina tudo para uma pessoa. É aquilo que move, como que uma vez foi Deus que me mostrou também, é a corda do nosso coração. A Bíblia diz em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Está lá em Provérbios 26, versículo 26. O que isso significa? Significa que quando entregamos nosso coração, nós entregamos tudo. O Senhor quer descobrir os motivos do seu coração hoje. Ele é aquele que esquadrinha os corações. Ele quer tirar você desse estado de crise emocional, crise familiar, crise conjugal, crise financeira, crise social, crise existencial, crise profissional e trazer você para outra dimensão. Em Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, disse Jesus, porque eles verão a Deus. Um coração limpo é um coração onde não há mistura. É um coração sincero. E os gregos, eu vou agora, antes de falar sobre a origem da palavra, eu já devo ter dito isso aqui, mas foi isso aqui numa aula de direito, que eu estava assistindo uma aula de direito e Deus tocou profundamente o meu coração. Uma aula de pós-graduação. Os escritores na Grécia Antiga, os escultores na Grécia Antiga,
e principalmente em Roma, também em Roma, eles levavam suas obras de arte para serem expostas e vendidas em praças públicas. No caminho, no transporte de casa até a praça, enquanto eles transportavam, essas estátuas eram feitas de gesso, e nós vemos muitas até hoje em museus. Algumas se quebravam, porque as extremidades, elas são muito fáceis de quebrar, são muito frágeis. Então, no caminho de casa até aquela praça onde elas seriam vendidas, quebrava dedo, unha, e eles sempre foram muito meticulosos. Em geral, essas extremidades, como o nariz, dedo, eles quebravam. E quando eles chegavam na praça para venderem, eles preparavam as peças para a exposição. Aquelas peças que sofriam avarias eram retocadas com cera, a fim de que parecessem intactas, mas elas não estavam intactas. Então os escultores faziam 2 lotes distintos de esculturas para que a pessoa não comprasse gato por lebre. Se fosse hoje em dia, eu acho que a preocupação não seria tanta, né? Um lote continha, isso eu vou dizer em Roma, por causa do idioma. Um lote continha as peças e eles escreviam sine cera, sem cera. E no outro lote, eles colocavam as peças com retoque. Sine cera ou sem retoque, puro e original. Você tem um coração puro diante de Deus? Ele hoje quer te dar um coração novo, um coração puro, um coração sem retoque, sem medo e sem as antigas paixões. Quando eu fiquei enferma do coração, que Deus me curou, foi isso que Ele me disse. Hoje eu estou te dando um coração sine cera, sem retoque. Você orou tanto, pediu tanto para que o primeiro mandamento se cumprisse na sua vida, e a partir de hoje eu vou começar a tirar de você, vou te dar um coração novo, para ir tirando de você tudo aquilo, todas aquelas paixões que não vão mais pertencer à sua vida. Puro, sem retoque, sem antiga paixão. Deus te salvou porque Ele tem um plano para a sua vida. E o plano de Deus para a sua vida é muito diferente daquilo que as antigas paixões empurravam você a fazer. Eu pensava até um pouco diferente sobre outras religiões, mas um dia eu na França trabalhava num café perto da Sorbonne. E eu recebia alguns alunos da Sorbonne. E um deles foi Aziz. Quando o Aziz chegou, ele começou a me contar da paixão dele pelo islamismo. Ele não sabia que eu era cristã. Então ele começou a contar da paixão, de como era, contou os cinco pilares do Islã, e eu via entusiasmo naquilo, apesar de não ver brilho nos olhos. Aí quando ele contou toda aquela conversa, eu olhei para ele e Deus me mostrou que havia algo em mim que ele gostaria de ter. Então eu comecei a falar de Jesus, do Jesus que eu conhecia. E foi daí que eu orei. Ele disse que não tinha nada para mudar, que eu tinha um livro, que eu tinha um Deus, ele também tinha um livro, ele também tinha um Deus, e isso não tinha importância nenhuma. Que eu ficasse lá com o meu Jesus e que ele ficava lá com o Islã dele. Mas acontece que eu orei e pedi ao Senhor. E no outro dia, eu vi não um homem apaixonado, mas um homem liberto, porque Deus deu um sonho a ele. E nesse sonho, ele via a cruz de Cristo e via uma cruz vazia, porque Maomé não morreu por ele. Então toda aquela paixão se desfez. E os olhos dele se abriram e eles conseguiram enxergar quem verdadeiramente era o Deus a quem eu servia. E esse moço se converteu. E aquela paixão antiga foi embora. Agora ele queria aprender, porque Paulo disse que a nossa fé, ela tem que ser também racional. Não é só isso, ela também tem que ser
racional. Paixões, nós temos muitas ao longo das nossas vidas. Só existem dois lugares aonde pode estar ligado o meu e o seu coração: na terra ou no céu. Só dois. O apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. O lugar do nosso coração espiritual determina aquilo por que vivemos. David Livingstone era um missionário muito famoso, hoje quase não se fala nele. Ele morreu na África como missionário. Os missionários levaram seu corpo para ser enterrado em sua terra natal, na Inglaterra, porque a família pediu, a família requereu. Quando o corpo chegou, eles notaram que no corpo de David Livingstone havia uma marca na altura do peito. Faltava o seu órgão físico, nós chamamos de coração. Então foram perguntar, por que mandaram o corpo e com uma incisão tão grande aqui, faltando um órgão do corpo? E os africanos explicaram. Eles disseram, nós enterramos o coração aqui porque nós sabíamos que o coração dele estava aqui. Nós devolvemos o corpo, mas nós convivemos com ele e descobrimos que o coração dele estava aqui. E aonde é que está enterrado? Aonde é que, se hoje você morresse, aonde enterrariam o seu coração? O que é que colocariam na sua lápide a seu respeito? Aonde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? Na sua casa, no seu emprego, no seu comércio, no banco onde está seu dinheiro, com seus filhos, com sua esposa, com seus pais? Ou será que você descobriu o primeiro mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas. Às vezes não vamos a lugares aonde Deus quer que nós estejamos e não fazemos o que Deus quer que façamos. Não ficamos aonde Deus quer que nós estejamos porque nós não queremos deixar o nosso coração. Não queremos mudar. Não queremos abandonar as antigas paixões. Mas Jesus nos diz que se você estiver disposto a entregar o seu coração ferido, magoado, decepcionado, egoísta, individualista e egocêntrico, Ele aceita porque Ele quer curá-lo de todas as paixões. Amém. Ele quer curar. Se você quiser entregar o seu coração nas mãos dele, ele vai transformar o seu coração. Você ora para que Deus converta o seu coração. Você pode confiar nele, pois ele cumpre as promessas que ele faz. Se você realmente ama Jesus, você crê nas promessas que ele te fez e espera nelas. Isso é muito importante. Enxerga o que ninguém mais enxerga. Aí você passa a ver o que ninguém mais vê. Você está entendendo por onde passa a fé? A fé é certeza. E a certeza só vem, a convicção só vem quando o seu coração for realmente dele. O nosso tesouro é aquilo em que pensamos mais. É aquilo que consideramos mais importante para o nosso bem-estar. É algo ou alguém que, se nós perdêssemos, tudo o mais ficaria sem sentido. E aí Jesus me fez a pergunta: o que é que dá sentido à sua vida, Mara? E eu engoli seco, porque naquela época não era ele que mais dava sentido à minha vida. Mas daquele dia em diante, eu comecei a compreender as coisas. Jesus nos ensinou algo muito importante. Ele disse que o nosso tesouro não deve ser nada que possa ser tirado de nós. Interessante, não é? Por quê? Porque se o nosso tesouro for ele, eu não vou me desesperar porque o marido, o filho está à morte. Sabe por quê? Porque eu sei que ele me ama e ele vai cuidar do que eu amo. Amém. Quando eu fui para o campo missionário, eu chorei muito e eu sofri muito antes de ir. Então, antes de ir para o campo missionário, você faz vários cursos e você
é feita uma cura interior. Primeiro, para que você saiba se você quer ir mesmo. E segundo, para que você conheça o Deus a quem você serve. Então eu chorei muito porque o meu maior medo era voltar e não encontrar Deus. O meu maior medo era sair de casa e quando eu voltasse, eu não ter mais minha família. Eu achava que eu podia ir, meu pai ia morrer, minha mãe ia morrer, eu ia perder meu irmão e quando eu voltasse eu não teria mais nada. Era assim que eu dizia para Deus. E aí eu fiz cura interior e Deus falou profundamente comigo. Ele disse: minha filha, cuide das minhas coisas, que eu cuido das suas. Amém. Irmãos, e ninguém nem sequer adoeceu. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus só deixou que meu pai se fosse quando eu estava pronta. Ele avisou, ele falou comigo, ele me revelou, e quando eu estava pronta, Deus não é um carrasco que arranca as coisas de dentro de você de qualquer jeito, mas ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. O nosso tesouro é aquilo em que pensamos mais. É aquilo que nós julgamos ser mais importante para o nosso bem-estar. O que é mais importante para o seu bem-estar? É alguém que se nós perdêssemos tudo mais, ficaria completamente sem sentido. É por isso que você vai a determinados enterros e as pessoas querem ir junto com a pessoa que morreu. As pessoas querem se jogar. Eu já vi a pessoa querer se jogar dentro da cova que foi aberta. Já vi as pessoas: me leva junto, por que o Senhor fez isso, Deus? Me leva junto, o que vai ser de mim? É claro, o coração daquela pessoa está ali. E não naquilo que Jesus ensinou. A filosofia, ela não consegue explicar as necessidades do ser humano como a Bíblia faz. A filosofia não tem as respostas que a Bíblia tem. Jesus nos ensinou algo muito e muito importante que você hoje não pode esquecer. O seu tesouro não pode ser algo que possa ser tirado de você. Nós temos que investir as nossas vidas naquilo que é eterno. Viva com os valores eternos em vista. Viva a sua vida à luz da eternidade. A sua vida não vai ser só isso. A vida das pessoas a quem você ama não é só isso. Quando acabar esse tempo, elas também vão para um outro lugar. A Bíblia diz que a vida não acaba aqui. A maior prova de amor que você pode dar para alguém que você ama é orar e clamar a Deus por ela. É orar, obedecer a Deus, clamar a Deus por ela, andar, porque quando ela se for, você vai ter a certeza de que você não vai estar dando a Deus para ela. Você vai dizer um até logo. Esse foi o maior consolo que Deus me deu. Quando eu vi meu pai morto, Deus me fez lembrar: Mara, não é um adeus, é um até logo. Amém. Ele foi salvo. Ele é seu filho na fé. Esse é o maior bem que você pode dar a uma pessoa. É isso que importa. É isso que você vai levar para o resto da sua vida e por toda a eternidade. Ore por ele, obedeça a Deus, ande nos caminhos do Senhor, porque ele vai ter compromisso com você. E Jesus disse: se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Amém. Ele não vai deixar ninguém de fora. Só há duas coisas que têm vida na terra: Deus e aqueles a quem Deus deu vida na terra. Se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. E vai querer que o seu próximo também viva para sempre. Você está entendendo por que você e eu não podemos continuar nessa letargia de não falarmos o Evangelho para as pessoas? Você tem a maior boa nova de todos os tempos. Você tem dentro de você e nos seus lábios a maior de todas as boas novas: a vida eterna.
É por isso que a gente não pode viver a vida da gente inteira preocupado com a nossa vida profissional, preocupado só com a nossa família em volta, preocupado com o nosso corpo, preocupado com o que nós vamos comer, beber, com o que nós vamos casar. Não é isso, irmãos. Você tem a coisa mais importante para dividir com os outros. Deus quer que você e eu investamos nossas vidas nas pessoas que Deus quer salvar e também nas pessoas que Ele já salvou. O jovem rico disse assim: Senhor, o que eu preciso conseguir para ter a vida eterna? Aquele jovem tinha visto os discípulos fazendo milagre e eles deviam estar muito contentes, curando, libertando. Sai em nome de Jesus, ser curado em nome de Jesus, andando com Jesus. E ele deve ter dito: meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Que coisa linda é viver assim. Que coisa maravilhosa é você orar e o paralítico levantar. É Deus usar a sua boca para dar uma mensagem para a pessoa e a mensagem se cumprir. Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. E Jesus olhou para ele e disse só isso: vai, vende tudo que você tem e segue. Esse é um exemplo clássico de que ele não possuía os seus bens, os bens é que o possuíam. Então ele disse, ele largou tudo. Jesus hoje faz o mesmo desafio para você. Não é para você vender o apartamento que você comprou, o carro, não é nada disso. Isso daqui também tem uma metáfora. Aonde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? O que é mais importante para você? É sempre Jesus ou mais alguma coisa? Não precisa ser dinheiro, não precisa ser bens, mas nós só podemos ter um Senhor, um tesouro. Esse é o ponto da mensagem. Você e eu só podemos ter um Senhor. Você e eu só podemos ter um tesouro. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamão. Quem é o seu Senhor? O tesouro, você sabe o que é importante para Deus e sabe também que Deus transforma tragédias e histórias infelizes em bênçãos. Se Jesus é o seu tesouro, você sempre se destaca aonde quer que você esteja. Queridos, a gente só se destaca debaixo do óleo, com óleo na cabeça. Crente se destaca com óleo na cabeça, aonde quer que você chegue. Se você estiver na presença de Deus, todo mundo vai notar você. Você não chega num lugar para as pessoas não notarem você. As pessoas vão olhar dentro dos seus olhos, elas vão querer saber o que é que você tem. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você está todo montado, se você não está. Você não passa despercebido por ninguém. Por ninguém. Porque com muitas pessoas já me disseram isso. Inclusive algumas que dizem que têm visões e etc. de outras religiões. Você nunca está sozinho. Quando você chega o homem de branco com você. Tem alguma coisa nos seus olhos que me intriga. Glória a Deus. Porque a unção de Deus vai com você aonde quer que você esteja. É só você não se misturar. Se Jesus é o seu tesouro, você sempre vai se destacar. Esteja você aonde quer que você esteja. Não se assuste diante dos problemas familiares. Não se assuste diante dos dramas e das tragédias da vida. Porque tudo para Deus é reversível. Tudo até a morte para Deus é reversível. Então não fique apegado a isso. Deus vai mudar a tragédia da sua vida em bênção. Você não vai acabar a sua vida assim. Você não vai acabar a sua vida nessa crise em que você tem vivido. Não caia em túneis sem fim, porque há sempre uma luz no final do túnel para quem tem a Jesus como seu tesouro. Não ponha a sua confiança em outra coisa ou em outra pessoa. Quem é o seu Senhor? Qual é o seu tesouro? Você está entre aqueles que estão descritos lá em Hebreus 11, 25. Diz assim: tendo por maiores riquezas o sofrimento de Cristo,
do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Muitos já devem ter visto aqui o filme Carruagem de Fogo. É a história verídica de um corredor famoso, de um crente. Um dos maiores atletas, no entanto, ele deixou a carreira, mas nunca deixou de correr. E foi para a China como missionário. Ele correu até um certo ponto, e ele viveu disso. E depois ele deixou tudo e foi para a China como missionário. Quando ele voltou da China um dia, um jornalista perguntou àquele atleta missionário: você não se arrependeu, não? Você largou tudo, você deixou uma carreira que te daria muita fama, muito dinheiro, você viajaria pelo mundo todo para ser missionário na China. E aquele missionário respondeu, isso está em um livro: há uma coroa incorruptível e eu a escolhi. Quando você corre, ele antes corria para alcançar uma coroa corruptível. A resposta que ele deu ao jornalista é: mas há uma coroa incorruptível e eu a escolhi. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 9, 25. Paulo nos compara a atletas. Todos nós corremos. A vida é uma corrida. E você corre, mas acontece, e diz assim, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, por uma coroa incorruptível. A sua vida não vai acabar aqui. Deus está me mostrando que há pessoas aqui que às vezes pensam, mas Senhor, a minha vida tem sido uma vida jogada fora. Uma vida que não tem, eu não posso olhar e dizer, palpável, eu tenho isso aqui palpável, a minha vida mudou nisso, principalmente internamente. Jesus era o dono do coração daquele homem. É Jesus quem conta e ninguém pode tirar ele de você. Ninguém. Às vezes pensamos que só nós lutamos e perseguimos a fé cristã, que nós fazemos muito. Nós às vezes pensamos que nós lutamos e que é muito difícil. Eu pensava assim, até que um dia eu conheci um jovem chamado Alan. E nós fomos visitar esse moço num país em que as pessoas pensam que é aberto, mas não é. Um país muçulmano em que ele era perseguido, foi preso. E ele não podia falar de Jesus para ninguém. Todos nós corríamos risco todos os dias. Ele não podia falar para ninguém. Até que eu encontrei esse jovem e constatei como é difícil ser crente, ser evangélico num país muçulmano. Se você não olhar para as coisas como Deus olha, não demorará muito e você vai esquecer tudo o que está sendo dito aqui hoje. Mas se você olhar para o mundo como Deus olha, a sua vida será completamente transformada. E você não vai mais dar valor às coisas que antes tinham muito valor para você, porque Jesus será o dono do seu coração e o seu tesouro. Amém. Já estou terminando. Se Cristo é o seu tesouro, então há um cântico novo que vai soar nos seus ouvidos. E ele vai soar mais alto em seu coração e não haverá outra coisa que o atraia mais. Você passará pelos problemas, passará pelo perigo, mas você vai vencer. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Qual é o cântico que está soando mais alto nos seus ouvidos? O que é que você tem ouvido mais? É a voz do inimigo dizendo que você não é nada, que não vai dar certo, que você é assim mesmo? Se nós ouvirmos a voz de Jesus, que nos chama a fazer a vontade dele, nós seremos como aqueles que João viu em Apocalipse 14:4, diz assim: esses são aqueles que seguem o Cordeiro, aonde quer que ele vá. Você quer ser um deles? Quer que o cântico de Jesus soe mais alto em sua vida, a fim de que você vença os perigos e a morte? Se é assim, ele vai te dar o que está escrito lá em Isaías 45.
andar com Jesus, Jesus disse que Ele é um caminho. Então nós temos que nos conscientizar que nós fazemos escolhas todos os dias. Não é aceitar já Jesus e depois sair fazendo o que quiser, levantar o braço, aceitar Jesus e ficar por isso. Não. Jesus diz, eu sou o caminho. Todos os dias você tem que escolher e optar por Ele. E diz assim, e te darei os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas, para que tu possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Você quer ser uma daquelas pessoas curadas na Bíblia que não tem nome? A mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, o cego de Jericó, e por aí vai. A maioria das pessoas a quem Jesus curou não tinha nome. Mas aqui na palavra de Deus diz que se você andar no caminho dele, ele vai te chamar pelo teu nome. Você não vai ser alguém, você vai ter um nome. Aonde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? Você quer um coração novo, sem cera, sem medo, sem retoque? Peça a Deus que Ele vai te dar hoje. Vamos orar. Jesus querido, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor amado. E tira de nós todas essas paixões, Senhor. Tira, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter as motivações certas, Pai. Que nós possamos compreender o primeiro e o segundo mandamento, Senhor. Para que nós, inclusive, paremos de sofrer, Senhor. Senhor, se nós te buscarmos em primeiro lugar, a tua palavra diz que tudo o mais nos será acrescentado. Tira de nós o medo de ficarmos só. O medo, Senhor, da nossa vida acabar da mesma forma. Tira de nós, Senhor, o medo, Senhor, muito medo de solidão, Pai. Tira, Senhor, e muitas vezes nós somos movidos a fazer ou deixar de fazer coisas, Pai, que não te agradam, por medo da profissão não dar certo, por medo do casamento não dar certo, por medo de não ter ninguém, por medo de perder família, por medo de perder coisas, Pai. Tira de nós, Senhor. Mostra-nos, Senhor, que se nós entregarmos o nosso coração a Ti, tudo mais Tu farás, Senhor. Eu te louvo por essa manhã, em nome de Jesus.